Olá, olá pessoal do Quimil, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos resolver a questão 42 do Enem. Pessoal, desde já muito obrigado por vocês estarem me recebendo aí dentro da casa de vocês, beleza? Pessoal, prepara uma pipoquinha, se acomodem aí no sofá, porque essa questão ela é trabalhosa, então nós vamos ir com bastante calma para ninguém ficar perdido aí durante a resolução da questão, tá bom? Então vamos lá, galera, e vamos entender o que essa questão tá querendo da gente. A primeira coisa que ele fala aqui, né, pessoal, ele traz aqui uma relação entre esses combustíveis, entre esses compostos e a qual combustível ele se refere. Por exemplo, o metano, ele traz que é o gás natural. O butano, ele tá presente no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo ou gás de cozinha. E o octano está na gasolina, beleza? Então, deixa essas informações aí no cantinho que nós vamos precisar dela. Aí ele pede aqui o seguinte, ó, lendo aqui embaixo no comando resposta, um laserzinho aqui. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso de energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo GLP e da gasolina, respectivamente, então a partir dos dados fornecidos é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO2, vamos gravar essa informação que ela vai ser importante para a resolução, por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que é essa tal de ordem crescente, o que é essa relação de mol de CO2 com energia, como que ela vai impactar. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, pessoal, é que uma reação de combustão, uma combustão completa, ok? Nós vamos aqui sempre pensar numa combustão completa. Ela precisa de um combustível, que no caso este combustível pode ser metano, octano ou o butano. Esse combustível vai reagir com um comburente, no caso aqui o O2. Como produtos dessa reação, haverá a formação de CO2 e também de água. Esse é o nosso primeiro ponto de partida. Quanto maior a quantidade de CO2, quanto maior, o que, pessoal? Maior também será o impacto ambiental. Maior. Então esse é o primeiro ponto de partida que a gente precisa ter. Um segundo ponto para a gente entender, né, pessoal, sem decorar, mas sim entender o que está acontecendo aqui por detrás, é que a quantidade de átomos de carbono que a gente vai ter aqui vai interferir diretamente na formação de quantos mol de CO2 serão formados. Então, por exemplo, o metano, que é CH4, vai gerar uma substância que vai ter o quê? 1 mol de CO2. O butano, que é C4H10, então C4H10, ele não está partindo de 4 carbonos, então ele vai gerar 4 mol de CO2. E o octano, que é o da gasolina, C8H18, a queima desse material vai o que, pessoal? Vai gerar 8 mol de CO2, beleza? Esse pulo do gato é fundamental para o que nós vamos desenvolver aqui agora. Por quê? Eu vou desenvolver uma equação com vocês que depois, anos posteriores, ela vem aparecendo de novo, mas aí vocês já vão ficando treinados com elas também. Porque olha só, vou pegar aqui o butano para ser o nosso ponto de partida, mas todo o nosso cálculo vai basear em cima dele, certo? Vou pegar aqui a informação do butano. O butano, ele me dá que a quantidade de energia liberada é menos 2.878 kJ por mol.
Ou seja, essa é a energia liberada na combustão do metano. Só que esse ΔH, esse menos 2.878 quilojoules dessa combustão, eles são liberados para formar o que, pessoal? São liberados para formar 4 mol de CO2. Esse é o nosso pulo do gato. Mas ele quer dar relação relacionada para 1 mol de CO2. Ou seja, qual é a quantidade de energia? Eu vou chamar isso daqui de letra E, de energia. Qual que é a quantidade de energia relacionada nesse sentido? Por quê, pessoal? De acordo com as informações do texto aqui, quanto maior for a minha quantidade de energia, o que? Maior será a quantidade de CO2. E maior sendo a quantidade de CO2, maior também será o impacto ambiental gerado ali nessa situação. Beleza? Então, por que eu estou fazendo tudo isso daqui? Porque em todos os casos nós vamos ter uma multiplicação por 1 mol de CO2. Concordam comigo? Então, se a gente for fazer a montagem, se eu for colocar isso daqui como uma única equação que vai me permitir calcular diretamente a energia, eu posso dizer que essa energia, ela nada mais é do que o ΔH, que é essa informação aqui, que ele já me deu tabelado, multiplicado por 1, dividido pelo número de CO2, ok? Em outras palavras, então, para eu calcular essa razão dessa energia, eu calculo com o ΔH de combustão para esse combustível e divido pelo número de mol do CO2. Ok? Então, pessoal, em outras palavras, né? Agora vai ficar um pouquinho fácil, porque até o que eu fiz até agora foi só desenvolver com vocês uma equaçãozinha para a gente fazer o quê? Para a gente pegar, para nós pegarmos aqui então essa entalpia de cada um desses combustíveis e dividi-la por quem, pessoal? Pelo número de carbonos que vão ser gerados nessa combustão. Como nós vamos saber qual que é o número de carbonos gerado nessa combustão? Basta olhar quantos carbonos tinham no reagente. Então, se a gente for fazer aqui para o metano, como que ficaria? Nós vamos fazer sempre módulo, tá, pessoal? Nós vamos esquecer esse negativo, que esse negativo só está me indicando que está tendo uma liberação de energia para a vizinhança. Então, como nós vamos fazer esse cálculo? Horas, vamos pegar o ΔH do metano, que é 890, vamos dividir por 1. Então, aqui, colocar essas informações aqui do lado para ficar mais fácil para nós. No metano, no butano e também no octano. Temos aqui então essas 3 informações primordiais. Ok, galera? Então, se a gente faz aqui o cálculo para o metano, como que eu faria para o metano? 890 dividido por 1, que é o número de átomos de carbono. Qual que seria essa relação em quilojoules? Seria 890 quilojoules. Para o butano, seria 2.878 dividido por 4. Eu já fiz essa continha aqui para nós, então isso vai dar aqui em torno de 719,5 kJ. E para o octano? Horas, para o octano, nós vamos pegar 5.471 e dividir por 8. E nós vamos encontrar aqui então o que? 683,8 quilojoules. Ok? Bom, agora para a gente finalizar essa questão aqui então, né, e arrasarmos aqui na prova do Enem.
Ó, eu vou voltar de novo aqui no comando resposta. Como eu disse, pessoal, é uma questãozinha trabalhosa. Então a gente vai precisar ir e vir aqui algumas vezes, né? Vamos organizar em módulo de acordo com a ordem crescente de energia. Ou seja, do que vai poluir menos até aquele que vai acabar por causa da energia poluindo mais. Ok? Então aqui eu vou chamar esse cara de, sei lá, metano eu vou chamá-lo de 1, butano de 2 e o octano de 3. Ok? Então nós vemos que o octano, que é o 3, ele polui, né? Tem menos energia aqui do que a combustão do butano, que eu vou chamar de 2, que tem menor energia em relação ao metano. Ou seja, qual que é a ordem que a gente vai encontrar aqui? Octano, butano e metano. Só que lembra lá no início do problema que eu falei com vocês dessa relação, que metano é gás natural, butano GLP e octano gasolina? Porque é assim que está representado nas nossas alternativas. Então, para a gente agora matar e saber qual que é a questão, a ordem crescente que ele está pedindo aqui no nosso problema. Ou seja, ele quer do menor para o maior. Começa ali no octano. Quem que é o octano? É a gasolina. Então pode ser a alternativa A ou a alternativa C. A alternativa D já está eliminada, a alternativa E já está eliminada e a alternativa B também já está eliminada. O próximo é o butano, componente de quem, pessoal? Do GLP, o que faz a gente eliminar a alternativa C. E, por fim, aqui na nossa sequência, o gás natural. Logo, a alternativa A é a correta que nós buscamos aqui para colocarmos em ordem crescente de combustíveis. Beleza? Trabalhosa essa questão? Sim. Difícil essa questão? Não, não é difícil, pessoal. Não venha falar que é difícil não, porque não é. Basta apenas um pouquinho de treino, um pouquinho de maldade e depois vocês vão ficando mais expert, vão sabendo lidar melhor com esse tipo de questão, tá bom? Galera, gostaram da questão? Gostaram do vídeo? Então já manda para aquele coleguinha que também está precisando arrasar lá na prova do Enem. Beleza? Deixe seu joinha aqui e muito obrigado se você ficou comigo até agora. Beijo no coração e até o próximo encontro. Tchau!